JNC Cast tem por finalidade eternizar histórias de sucesso. E hoje nós temos mais uma história de sucesso. E conta pra nós, Eduardo, como que foi o início de tudo da trajetória do Edu Ferreira? Pois é, cara, o início, o início tem bastante coisa, cara. Eu sou nascido em São Manuel, interior de São Paulo, cidade pequena, 30 mil habitantes. E meu pai puxava cana na usina de lá. Minha mãe trabalhava no hospital como faxineira, cozinheira. E aí, somos em quatro irmãos, né? E sempre tive muito sonho, cara. Queria mudar de vida, era muito difícil as coisas. E sempre quis mudar de vida, né? Então vislumbrava morar numa cidade grande, crescer, conquistar o mundo, comprar as coisas, viajar. E tudo começou na vida a partir das vendas. A venda, ela é o início e o fim de tudo, cara. Se uma pessoa, não importa o ramo que ela tá, se ela não entender o princípio fundamental da venda, cara, nada faz sentido. Porque toda empresa existe para vender. A empresa nasceu para vender. E se não tem venda, você não consegue manter nada. Então a venda ela é muito importante. Você pode ter um marketing maravilhoso, você pode ter um comercial, uma estrutura, estoque, tudo, mas se você não tem um departamento comercial que vende, é muito difícil. Então isso eu peguei muito do meu pai. Meu pai, mesmo ele trabalhava na usina lá, puxando cana, ele nas horas quando tinha folga, final de semana, ele sempre vendia alguma coisa. Ele vendia, tinha uma Kombi velha lá, sabe que eu lembro daquelas Kombi duas cores, amarela e branca e tal. Ele tinha uma daquela, parecia até o carro dos Flintstones, que não tinha assoalho, né? Você subia tem que pôr o pé assim para não cair. E ali essa Kombi ele enchia de coisa, cara. Fruta, linguiça, frango, cachaça. E saía vendendo para os bairros lá de São Manuel, os bairros de periferia de lá. E a gente foi pegando gosto. Eu levava eu e meu irmão junto, os mais velhos, né? Levava eu e meu irmão junto para ajudar ele a pesar e todas aquelas coisas. E aí, rapaz, você não tem ideia. Quando eu fiz 7 anos de idade e meu irmão fez 8 anos de idade, a gente é um ano de diferença, o meu pai deu um iPhone pra gente de presente. Brincadeira. Sabe o que ele deu? Não foi um iPhone, cara. Foi uma caixinha de sorvete pra cada um. Presente de aniversário. Aí falou, ó, eu lembro que a minha era amarela, do meu irmão era azul. Aquelas pequenininhas, quadradinhas, sabe? Minha mãe fazia o geladinho lá e a gente saía pra rua pra vender. Cara, e ali eu peguei gosto da venda. Vendi de tudo. A gente vendia alface na rua, vendia mandioca, jabuticaba. Então, tudo que tinha para vender, a gente põe no carrinho e saía para vender, tá? Sorvete. Então, eu peguei um gosto muito grande na venda, porque a venda, quando você vai vender um produto, é dinheiro imediato, Uhum. né? Você vendeu, você já recebeu. Cara, aquilo ali para mim era sensacional. Eu falei, caramba, eu tô com o dinheiro na mão. Então, isso me motivou muito nesse mercado, né? Então, a parte também quando eu fui pro trabalho de mercado mesmo, assim, no mercado formal, que eu saí do informal para vender as coisas na rua e fui pro trabalho na empresa. Primeiro negócio, depois disso eu fui trabalhar como entregador de jornal, né? Hoje em dia é o Uber Eats aí, né? O pessoal de bike. Uhum. E assim, hoje romantizam muito essa questão. Você vê, muitas pessoas tira foto, faz vídeo de gente entregando comida de bicicleta, né? Cara, isso já existe lá atrás. Eu Sim. entregava jornal de bicicleta com 11 anos de Uhum. idade. Entendeu? Você de manhãzinha pegava o jornal e saía entregando na cidade. Então esse trabalho sempre existiu. Só que a diferença é muito grande, cara. Hoje se vitimiza muitas coisas. Sabe? Então, o trabalho duro sempre foi parte da nossa vida, da nossa história. Da minha, da de vocês, de todo mundo. Só que hoje em dia, cara, quando o cara tá trabalhando duro, tá fazendo isso aqui, cara, não faz mais que obrigação dele. A gente tem que realmente fazer isso. Saí desse trabalho, fui trabalhar no mercado de empacotador de compra, quando inaugurou o mercado lá em São Manuel, chamado Já o Serve, o maior mercado da cidade. Fui trabalhar lá como guardinha mirim, no caixa, empacotando compra. Depois de sair, fui para uma oficina mecânica, aí fui estudar a parte de técnica e mecânica em Botucatu, estudei todo o meu segundo grau em Botucatu. E aí também a parte comercial sempre fazendo junto, né? Depois disso eu entrei na aviação, na fábrica de aviação Neiva, na época era Neiva, hoje é Embraer, né? E ali, rapaz, quando eu comecei a trabalhar na indústria da aviação, é maravilhoso. A indústria da aviação é muito gostoso de trabalhar. É um glamour muito grande, né? Só que começou a me incomodar esse negócio de entrar 5 horas da manhã na fábrica, sair à tarde, sabe? Tudo a mesma coisa, e aquilo na veia comercial pinga, batendo forte. O que que eu fazia, né? Falei, cara, eu preciso vender alguma coisa. Aí eu pegava e vinha para São Paulo comprar roupa no Brás, no 25 de março, comprar um monte de troço, enchia no carro e ia vender na fábrica na hora do almoço.
Quando o almoço abriu o porta-mala lá e começava a vender as coisas. Então, essa venda, sempre tive esse gosto de vender. E eu não tenho vergonha de ser vendedor. Fala assim, a pessoa fala, o que que você faz? O que que você é da vida hoje? Cara, eu sou um vendedor. Uhum. Uns vendem ideias, outros vendem produtos, outros vendem serviços, mas Sim. todo mundo é vendedor. O médico, ele vende o serviço dele, o engenheiro vende o conhecimento dele, vocês aqui vendem também, tudo é venda, cara, né? Comecei a fazer faculdade de engenharia na época, engenharia aeroespacial em São José dos Campos, que eu fui para a Embraer de lá. Três, comecei a faculdade, já falei, ah, não dá para mim isso aqui. Aí realmente fui empreender. Montei alguns negócios na parte de suplementação nutricional. E resumindo a história, né? Em 2000, eu fui morar no Nordeste um tempo, rodei para o Rio. Em 2011, 2012, eu comecei a iniciar no mercado imobiliário, né? Então, a gente morava no Nordeste, eu voltei para Sorocaba, não tinha, cara, não tinha nada, assim. Como diz um amigo lá do Nordeste, eu quebrei em 3 bandas e perdi a parte do meio, não tinha como emendar, entendeu? E o que aconteceu? Vim morar na casa do meu sogro, 2 cômodos ali em Votorantim, eu, minha esposa e minha filha pequena, acho que ela tinha 3 anos na época. Falei, cara, o que que eu vou fazer agora da minha vida, né? Olha assim, já não era tão novo, né? Minha filha, eu já tava, acho que com 30 anos. Minha filha nasceu com, eu tinha 27, 30 anos mais ou menos. Aí eu fui numa caixa aqui do Caixa Econômica no Campolim, olhei uma imobiliária e falei assim, cara, acho que eu vou trabalhar como corretor, cara. Isso em 2012. Minha filha tinha acabado de nascer, minha segunda filha. Chegou, comecei a trabalhar como corretor. Não tinha, cara, quebrado, não tinha dinheiro pra pôr gasolina. Naquela época o telefone era caro pra caramba. Hoje em dia é muito fácil, né? WhatsApp, telefone chamado, ligação de graça e tal. Mas naquela época, cara, era a época do Nextel. Quem tinha Nextel na época era o Bambam, né? Sim. E era muito caro. Então eu lembro que eu tinha um Uninho na época. O proprietário imobiliário falou assim: cara, você não tem o que fazer, você não tem contato, você não tem relacionamento. Você tem que ir pra rua captar e trazer imóvel. Eu falei, beleza, então eu vou fazer isso. Saía, cara, o dia inteiro rodando, cara. O dia inteiro. Então, eu fiz tanto isso que eu me tornei especialista em captação de imóveis. Mas eu captava muito imóvel, assim. Hoje eu vejo alguns corretores, até na imobiliária, lá a gente briga em questão de meta, uma meta baixinha que a gente tem lá. Fala, cara, tem corretor com sangue nos olhos que tá precisando fazer resultado, vai captar muito, Vai, velho. 100, vai. 200, 300 imóveis por mês, não vai Sim. captar um por semana, entendeu? E eu me tornei especialista nisso. E quando você faz uma captação bem feita, você enche lá a prateleira da imobiliária. Cara, é isso que o corretor tem que entender. Ele tem toda uma estrutura trabalhando para essa captação. Por exemplo, se eu coloco esse imóvel dentro da prateleira lá da imobiliária, imóvel legal, precificado, bacana, eu vou viajar, eu vou sair e vai estar lá, a imobiliária vai trabalhar esse imóvel. Eu vou vender, algum corretor vai vender e eu vou ganhar por isso. Então eu entendi isso, falei, cara, eu vou me tornar um bom captador, especialista nisso. Comecei a captar de uma maneira desenfreada. Chegou um momento que eu começava a ganhar, eu tinha 15, 20 mil reais na época por mês, só com captação, sem vender. E aí eu entendi o jogo. Falei assim, cara, é um Você negócio entendeu que tinha mais oportunidade, né? mais oportunidade. Sim, E você, assim, o pessoal não tem trabalho leve, cara. Não tem tem- trabalho fofo. Você tem que realmente fazer o negócio virar, entendeu? sim, Porque tudo que se você não consegue romper uma barreira, é porque está sendo muito leve o trabalho. Então, como eu falei no início aqui, né, eu trabalhei com um judeu bastante tempo, ele falava assim, não tem crise financeira que suporta 12, 14 horas de trabalho pesado por dia. sim. Uma hora vai acabar. E o interessante de tudo isso, né, Edu, é que você teve uma base muito forte. Você comentando ali da sua trajetória, não sei se você remeteu isso também, Uhum. quando o seu pai ele é uma inspiração para você. Sim, Porque ao mesmo tempo, igual você até brincou, deu um iPhone, que hoje, a É. realidade de hoje, muitas das pessoas elas querem fazer o que ele não teve, né, na sim. infância, então só que ele foi lá e ensinou você, né, ó, vai pra Ele luta. não deu peixe, né? Ele Sim. ensinou a Ele pescar. ensinou você Deu a vara, né? Vai pescar. exatamente, então eu acredito que lá atrás você já estava sendo moldado para a posição que você ocupa hoje, Sim. né? Quando fala Edu Ferreira, hoje você criou uma marca forte no mercado, uma marca de relevância, mas ao mesmo tempo de- tem uma grande participação de uma base forte, né? Sim, com certeza. É a questão que a gente fala muito, né? Ah, nasceu para isso?
Às vezes não, mas começou muito cedo, né? O trabalho vem sendo feito, né, muito cedo, então é uma base muito forte e a questão do trazer várias experiências e agregou em um negócio, né? E a base da vendas, né, Gilberto? Sim. A vendas, ela a vendas é vendas em todo lugar, aí depende de você se adaptar, né? Infelizmente, existe um preconceito quando se fala em vendedor. Pô, total. Né? Sim, Tipo, você não tem uma profissão, as pessoas elas desmerecem, mas ela esquece que, igual o vendedor, ele que cria a oportunidade, ele que faz o salário dele, né? Então, assim, qual que é o limite de ganho de um vendedor? Não tem limite. Tem limite. Depende do esforço sim. dele. Então, foi bem interessante você compartilhar com a gente e ao mesmo momento ali que você estava captando as obras, só que você com a visão empreendedora, você já enxergou a oportunidade de negócio, né? Acredito que foi aí que você falou, peraí, eu Sim. posso ir além. É uma coisa muito interessante que aconteceu nesse meio termo também, é o seguinte, foi aí, vamos entrar um pouco, porque não tem como separar a vida espiritual, a vida material, cara, nós somos um só, não tem como separar. Então, assim, existe o Edu antes de Deus, de Jesus, e existe depois. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu falei assim, cara, vou viver esse negócio, vou mudar de vida e tal, aconteceu um negócio fenomenal, porque muda na mentalidade, porque assim, eu vou te contar um exemplo prático. Imagina que a gente tá andando na rua, você vê uma casa para vender, tá? E tá cheio de placa lá. Você fala assim, puxa, eu não vou botar mais minha placa aí, tá cheio de placa. Cara, mas a fé que gera dentro de você, fala assim, não, eu vou colocar minha placa lá e Deus tem essa venda para mim. O cara vai ligar no meu telefone. Então você tem que ter essa convicção e essa fé que as coisas vão acontecer para você. E se você já sai de casa, cara, se já desacreditado, mais um dia, puxa, meu telefone não vai tocar, meu anúncio não vai performar, cara, você já tá derrotado. Você já Uhum. perdeu de longe, entendeu? Sim, Então isso faz uma diferença brutal. Às vezes o negócio tá pegando, tem muitas dificuldades, muitos problemas, desafios, mas você confia em Deus. Você fala assim, cara, eu confio em Deus, eu sei que tá no controle de tudo e que as coisas vão se encaixar. Tudo passa, né? Fase boa, fase ruim, então você tem que ter um equilíbrio para poder seguir adiante com isso, entendeu? Então, essa é a grande diferença. E o mercado imobiliário, assim, quando cheguei no mercado imobiliário, eu me enquadrei, assim, me encaixei bem. Por quê? São poucos mercados, se você analisar, que você precisa ser desenvolvido em muitas áreas, né? Para se dar bem. Comunicação, persuasão, negociação, sim. fechamento, Uhum. né? Marketing, psicólogo. Você tem que ir falando, então, é um ramo, cara, é um setor que se o cara realmente fala assim, cara, eu vou ser profissional nesse negócio, ele consegue mudar de vida, tá? Ele consegue ter uma vida digna, uma vida boa. E das principais realizações que eu tive dentro do mercado imobiliário foi eu conseguir colocar meus filhos em escola particular, cara. Assim, um dia, meu sonho era colocar meus filhos em escola particular. Por quê? Hoje, se você analisar, nem tanto o ensino é fundamental, mas é o ambiente, cara. Qual é Uhum. o ambiente que os seus filhos estão inseridos? Sabe? Eu vejo, minha esposa até falava assim, né? Não, quando eles estiverem maiores, a gente coloca a escola particular. Mas, cara, mas tem que investir na base, Sim. Sim. na formação dele ali. Então, o ambiente que eles estão inseridos hoje, a gente sabe, cara, a escola é um ambiente hostil, cara. É um ambiente complicado, né? De briga, de um monte de coisa, de negatividade, de comportamento. Então, se os seus filhos estão inseridos em um ambiente ruim, cara, você vai colher maus frutos com isso, Sim. né? E as crianças absorvem muito rápido as coisas. Com certeza.